Bom, vamos para a conjuntura nacional, né? Hoje lá no Morning Show eu fiz a cobertura, né? O comentário, na verdade, de uma palestra do Fernando Henrique, né? Já deu uns tapas lá. Não, ele ficou 3 horas palestrando, né? Impressionante, né? Um senhor de 80 e tantos anos, né? Enfim, mas aí ele tava discutindo... Que vigor, não? Já é um galã. É um galã. Ele é Fez Sorbonne também. Fez. Você sentou no colo Você sentou no colo. Talvez na mesma cadeira que ele, vai. FHC, veterano aqui do nobre deputado. Eu fui bicho do FHC. Bicho do FHC. Bom, ele indiretamente, ele deu a entender que ele votou nulo, né? Então ele se colocou aí equidistante entre o petismo e o bolsonarismo, e eu comentei de manhã. PSDB sempre vai estar em cima do muro. Sim, mas acabou o muro. Agora nós temos lá. Sempre. Só tem a ponte que caiu. Então, e aí eu falei que, de certa forma, ele se colocou equidistante entre o petismo e o bolsonarismo e jogou a pá de cal naquela história que vocês surfaram um bom tempo, que vocês são antipetistas, né? Bom, olhando o cenário global, o PSDB sai de ser a terceira bancada nacional para ser a 9ª ou a 10ª. 2010, 53 parlamentares, 2014, 54 e agora são 29, me corrija se eu estiver enganado. Como que você analisa aí essa derrocada do PSDB? Porque agora ele está atrás de partidos como PR, PRB, mesmo PSD, PSB. Eu analisaria assim que o PSDB foi o grande derrotado dessas eleições. Como que vocês pretendem reerguer vamos dizer assim, o capital político do partido? Então, é o que eu pude dizer, não sei se falei aqui, mas assim, existiu uma onda, falei em off, né? Existiu uma onda que tomou conta do país. A onda Bolsonaro? Exato, uma onda mais direitista, mais voltada àquilo que o Bolsonaro pregou ao longo da campanha. E que, na verdade, veio tardia no Brasil, porque isso era para ter acontecido em 2014, como aconteceu no resto do mundo, na América do Sul, na Europa, nos Estados Unidos, por exemplo, com o Trump. Eu acredito que o PSDB precisa se modernizar. Precisa voltar a ter contato, um maior contato com o eleitor, uma maior transparência também, uma comunicação mais acertada. E aí eu vou aqui pegar o que o Emílio falou. Nós precisamos ter lado, precisamos ser firme quanto às nossas posições. Não existe mais, e o Dória, o governador eleito, falou isso, não existe mais PSDBista em cima do muro. Nós temos posição. Coloca o tema que eu te dou a minha posição. Sim. O Dória é meio... Chamou pro pau. Playboy, vai lá. O Dória vai, Cacá. O Dória Cacá. Queria essa camisa da bola aí. Mas você, Cacá. Não, mas eu tô alinhado aí com o vereador. Claro. Nessa. O Dória, nesse sentido, é um estranho no ninho, né? Pra gente falar aí de aves, né? Bolsodória. Ele sofreu muita resistência, né? Por causa desse movimento. Como que você viu esse movimento Bolsodória? Hoje o prefeito Bruno Covas recebeu o Eduardo Bolsonaro para tratar exatamente dessa ligação da prefeitura da cidade de São Paulo com o governo. Ou seja, o pessoal federal. Mais vivo tá se alinhando mais para a direita. Eu acredito que sim, acho que mais ao centro. Eu vou te dizer por quê. O Partido da Social Democracia Brasileira é historicamente de centro-esquerda. Então nós estamos encaminhando mais para a direita, mas aí nós temos que passar pelo centro. Mas não é difícil hoje você falar em esquerda, direita, centro. É mais uma questão sobre posicionamento quanto aos temas. É isso que importa, né? É muito mais fácil hoje você falar em situação e oposição do que você falar em esquerda e direita. Então é posicionamento. Então, mas você não acha que aqui os temas... Porque, fica um tema que eles ficam discutindo... Que estava discutindo outro dia, que estava discutindo... Pauta de 1950, liberação de maconha, igualdade. São pauta antiga, é pauta velha. Isso é pauta de anos 50. Claro. O mundo discutiu isso há 50 anos atrás. A gente tem muito mais problema para ser resolvido. Mas essas pautas parece que tem mais apelo popular. As pessoas gostam de discutir isso. Caso de família. Programa da Parece que isso... os problemas periféricos têm mais apelo do que os problemas centrais. Exatamente. Então, assim, discutir saúde, educação, trânsito não tem apelo, mas discutir escola sem partido, seja lá o que for, isso causa uma comoção social muito maior, né? Então, assim, é nesse sentido que precisa dar uma readequada, né? Então, mas você acha que a política ela virou coisa pop?
a política virou assunto de entretenimento? Por isso que essa pauta, porque ela é mais simples. Eu posso falar uma coisa assim da minha cabeça? Eu lembro algumas vezes que pude ir pra Argentina, por exemplo. O Bauman falou isso. Mas o Bauman é canhota, né? Tá. O Bauman era, né? Já pereceu. Mas o velhinho era uma canhoteira. Polaco. Então, por exemplo, aqui em São Paulo também acontece. Mas Você é canhota. Eu? Eu sou destro. E bate com as duas, amigo. Pra dar aquela variada. Joga na direita, mas se precisar de um ponto esquerda, tamo aí. Não, no máximo zagueiro central. Do pescoço pra baixo é canela e vambora. Pô, vereador. Não, mas eu te interrompi, desculpa. Você vai, pegava um táxi na Argentina, o taxista estava falando de política brasileira, assim, como se conhecesse profundamente. Caraca. O que falta um pouco é isso, é politização. É dizer que política, vou usar uma expressão aqui, tá? Política não é do diabo. Não, pelo contrário, nós temos que tomar posse, acompanhar, não só no momento da eleição, mas acompanhar ao longo do mandato os nossos políticos. Nos Estados Unidos você tem um sistema muito legal, que é chamado de recall. No meio do mandato, a população vai lá e fala o seguinte, ó, você pode continuar ou não, agora eu quero que você troque. Você não vai precisar ficar os 4 anos para fazer 4 anos de besteira. Agora eu quero te trocar no meio do mandato. Falando sobre reforma então, política... Eu preciso de uma educação política mais aprofundada. Então, mas, por exemplo, você pegar Estados Unidos, é que não dá para comparar, porque lá o PIB é 20 vezes maior que o nosso, eles são 20 vezes mais ricos. Mas a política, ela não interfere na economia. Aqui não. Aqui se você tiver... Porra, a gente tá há 5 anos parado. 5 anos o país está parado por causa de política. Estagnado. Né? Ele está estagnado. Lá o negócio continua funcionando. Sei lá, tem uma interferência, mas é mínima. Aqui para o negócio. Quem foi que disse? Foi o Nixon que falou que existem 3 elementos que compõem a política. O Caio pode me corrigir. Economia, economia e economia. Se a economia vai bem, ninguém reclama dos políticos. Agora, se a economia vai mal, aí a culpa é dos políticos. Então, assim... Aquela eleição do Clinton, né? It's the economy, stupid. Exato. Você estava falando de reforma política. Caio. Então, não, muito legal você trazer a figura do recall, professor Modesto Carvalhosa, né? Que é a reserva moral, né? Enfim, do meio jurídico e do meio político também, ele defende uma ampla reforma política. O recall é um desses elementos, junto com o voto distrital. Misto. Ele defende o puro e o fim da reeleição. O que você pensa sobre esses outros temas relacionados, né? Porque o recall é muito mais fácil dentro daquele distrito, né? Cortar na própria carne. Sabe o que eu defendo? Eu defendo reeleições limitadas para o próprio legislativo. Hoje você tem o vereador que pode se reeleger tantas vezes quanto a população colocá-lo lá, os deputados estaduais e federais. Alguns partidos adotaram isso nos seus próprios estatutos. Você só pode uma reeleição subsequente. Eu acho que isso deveria fazer parte também dessa reforma. Eu concordo com o voto distrital misto. O que é o voto distrital? O sujeito vota no vereador do bairro. Ao invés de votar no vereador da cidade, ele vota no vereador do bairro, porque o acompanhamento, inclusive, é muito mais próximo. Mas eu defendo o misto, porque o sujeito pode votar no vereador da classe dele, os advogados, os engenheiros, ou do segmento dele, a igreja e tantas comunidades aí espalhadas. Então eu defendo, sim, uma reforma estrutural política, e não uma reforma eleitoral, como foi feita em 2017. Encomendado, né? O senhor é a favor do uso de dinheiro público em campanha eleitoral ou fundo partidário para financiar partidos? Então aí as pessoas falam, bom, financiamento público de campanha, ele sempre existiu no Brasil. O fundo partidário já é o financiamento público de campanha. Eu não acho que seria necessário criar um fundo eleitoral como foi criado para custear as campanhas. Mas eu preciso novamente de um sistema novo. Não dá para continuar com o mesmo sistema fazendo remendo nele, né?